Então vamos lá, dando continuidade ao panorama do Novo Testamento, agora a gente está abordando a cidade de Corinto, dentro da porção que está tratando sobre a igreja de Corinto e fazendo a apresentação do apóstolo Paulo. Então Paulo vai se apresentar aos cidadãos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso Paulo inicia a sua carta. Então Paulo sabe qual é o problema da cidade de Corinto e ele vai reportar aos cidadãos de Corinto dentro do conhecimento que eles têm. Muito embora os cidadãos da cidade de Corinto buscassem para si os melhores lugares, as melhores posições ministeriais, a ascendência entre os seus pares, Paulo chega e fala, olha, eu não procurei nada disso. Na realidade, eu sou apóstolo, sim, de fato sou apóstolo. Mas eu não sou apóstolo porque eu quis ser, ou porque eu busquei ser porque era um local de mais prestígio, um local que seria bem lembrado ou bem recordado. Eu sou apóstolo única e exclusivamente por causa de Deus, pela vontade dele. Ele é que chegou e me deu o apostolado. Na realidade, eu só cumpro a sua vontade. Eu não fiz isso por vontade própria, não foi pela vontade do homem, não foi por vontade humana alguma, mas pela vontade de Deus. Eu apenas sou um servo. E Paulo isso deixa bem claro para poder começar a acertar, colocar os pingos nos is dos cidadãos que estão residindo em Corinto. E aí ele não vai parar por aí, porque logo depois ele chega e fala que está se dirigindo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Então ele fala assim, olha, e vocês, de igual modo, são exatamente como eu acabei de descrever. Porque vocês não têm nenhuma santidade que lhes seja inata. Nenhum de vocês é santo por mérito próprio. Na realidade, vocês foram santificados. Alguém que tinha capacidade, poder, autoridade para dar-lhes a santidade, ou indicar-lhes a santidade, ou atribuir-lhes a santidade, essa pessoa que tinha autoridade para fazê-lo, o fez. Quem disse que vocês são santos foi Jesus. Então vocês são santificados em Jesus Cristo. E com que finalidade? Para serem santos. Então lhe foi atribuído o status, mas vocês agora têm que esboçar a natureza da santidade, ser realmente santo. Então não é algo que é inato a vocês. Vocês também não deveriam se portar do modo como andam se portando. Então Paulo inicia a carta aos Coríntios dessa forma, chamando a atenção, repreendendo, dando um puxão de orelha, colocando os pingos nos is e fazendo com que cada um entenda o seu local. Paulo chega e ainda cita o irmão Sóstenes. Se você lembrar da passagem que Paulo teve na cidade de Corinto, no livro de Atos, você vai lembrar que Sóstenes era o líder da sinagoga local. E que ele foi espancado pelos judeus quando o cônsul Gaio não quis julgar a situação de Paulo. E aí julgaram o culpado Sóstenes e Sóstenes foi espancado pela multidão. E aqui Paulo chega e cita Sóstenes, que era a autoridade local. Aquele que as pessoas identificavam como um representante, como quem esteve com Paulo, como alguém que se converteu, como alguém que entendeu o evangelho. Então ele cita Sóstenes. Era uma pessoa conhecida no local. E aí a gente vai passar por um enfoque escatológico da carta. Porque você pode muito bem não pensar que a carta aos Coríntios ela tem algum enfoque escatológico, tem algum enfoque relacionado ao final dos tempos, ao cumprimento das mensagens que o Messias havia dito que haveriam de se cumprir. Mas sim, ela tem. E ela tem de uma forma bem permeada na carta. Não existe um ponto específico onde você vai encontrar só no capítulo 15 ele vai tratar sobre as coisas atinentes ao futuro. Não. Ele está tratando o tempo todo. Porque os cidadãos de Corinto eles estão apegados àquilo que é temporal, àquilo que é mundano, àquilo que é passageiro.
Paulo, ao longo da carta, está falando, olha, vocês estão alçando a vista de vocês nas coisas erradas. Alcem naquilo que realmente tem importância, naquilo realmente que tem valor, nas coisas espirituais, nas coisas atemporais, nas coisas que não são para agora, mas são para o porvir. Pensem nas promessas do Messias, em tudo aquilo que ele disse, em tudo aquilo que vocês deveriam aguardar. E não tentem receber os prêmios, as benfeitorias, no dia de hoje, porque eu não preguei isso para vocês. Então, Paulo vai lembrar do enfoque escatológico do início ao fim da carta. E é isso que Paulo vai começar a tratar. Aqui eu vou pegar um texto só para exemplificar. Por exemplo, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, quando você encontra essa expressão, dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ou está falando do dia da ira, do dia do julgamento, do período tribulacional, ou está falando do encontro de Cristo com a sua igreja, o arrebatamento. A gente tem que entender qual é o contexto. Bem, fica muito fácil se você parar para ler o que está escrito. Porque, por exemplo, aqui está dizendo, olha, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está se dirigindo à igreja, àqueles que estão lendo a carta. Se não está claro, eu posso fazer uma outra pergunta. Quem é que aguarda realmente, ansiosamente, fervorosamente, por encontrar com Jesus? É o mundo? Não, o mundo não. Quem aguarda pelo noivo é a noiva. Quem anseia pelo casamento é a noiva. A noiva está personificada na figura da igreja. Quem anseia por encontrar com o Messias é a igreja. Então nós estamos falando de arrebatamento, e não dia da ira, e não dia do juízo, e não dia de trevas e negridão, como diz que é a segunda vinda. Então nós estamos falando de arrebatamento. Então assim que fica fácil você entender qual é a porção do texto que indica qual é o cumprimento futuro. Então aqui nós estamos falando do encontro com Cristo nos ares. E assim a gente vai trabalhar outro texto, só para você ter uma noção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Lembra da situação da cidade de Corinto? Lembra que eles buscavam sempre aqueles que se destacavam em qualquer uma que fosse a atividade? Ou se ele era um grande comandante, ou se ele era um grande filósofo, ou se ele era um grande orador. Então, pela eloquência, se indicava, olha, aquele cara tem dons, ele fala de uma forma diferente que seria interessante nós ouvirmos ele um pouquinho mais. Mas Paulo diz que já conhecia o modo como os cidadãos da cidade de Corinto se portavam. Então, ele disse, olha, eu não trabalhei com vocês com eloquência humana. Eu não os convenci por poder de persuasão humana, por capacidade inata, por florear o texto, por fazer com que vocês achassem que eu tivesse uma sabedoria acima do normal. Não. Eu não trabalhei com vocês desta forma porque eu sei que vocês são muito apegados a essas coisas e que fatalmente vocês atribuiriam essa capacidade não ao Espírito Santo, mas à pessoa humana. Então, eu não trabalhei com vocês com uma linguagem persuasiva de sabedoria, de modo que vocês achassem o modo como eu professo, o modo como eu faço a minha oratória, algo digno da minha pessoa, pois não é. Então eu estive entre vós em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé se apoiasse não em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então com isso Paulo está falando, olha, eu não falei com vocês com sabedoria humana. A minha intenção sempre foi demonstrar a sabedoria divina. Ela é superior a qualquer sabedoria humana. Por isso que quando estive convosco, eu não agi daquela forma, porque bem sei que vocês são apegados demais nessas coisas. Então Paulo identifica o público para o qual ele está falando
E justamente porque ele saber que as pessoas eram apegadas àquela determinada situação, ele não age com elas daquela forma, para que não atribuam à pessoa humana, mas sim a Deus a capacidade, o modo pelo qual eles foram chamados. E aí, por fim, Paulo vai chegar naquilo que ele realmente quer tratar com os cidadãos de Corinto. As divisões, as rupturas, porque uns dizem que era de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, outros de Jesus. Então, com isso, nós tínhamos pelo menos 4 casas, 4 pregações distintas, 4 líderes, cada um indicando: eu sou o mais importante, porque na realidade eu sou discípulo de Apolo, e Apolo falava com uma eloquência. Aí outro fala: não, mas Pedro estava lá andando com Jesus, eu sou o discípulo de Pedro, Pedrão estava do lado dele, Pedrão conhecia Jesus na intimidade. Não, pera lá, eu era de Paulo teve encontro com ele no caminho para Damasco, pô. Na realidade, o que esses cidadãos estão fazendo? Estão utilizando a autoridade das pessoas que professaram o evangelho para eles, para de algum modo eles terem ascendência sobre os demais. É o que acontecia na cidade, era a cultura local. Então, eu vou me sobressair, indicando que eu sou mais importante que o meu próximo. E aí eles vão tomar uma lavada de sabão de Paulo, e no final dessa lavada de sabão, Paulo vai chegar e falar: olha, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então Paulo está falando: olha, muito embora vocês estejam preocupados com coisas banais, eu estou preocupado em falar para vocês de coisas espirituais, de coisas do porvir. Olha, eu sei que o fundamento foi bem pregado, eu preguei o fundamento. Então, se eu preguei o fundamento está correto. A questão toda é que depois que o fundamento, o alicerce foi posto, o modo como a casa vai ser erguida é responsabilidade vossa. E isso eu não tenho culpa nenhuma. Então, se a obra de alguém permanecer de pé, esse vai receber o galardão. Permanecer de pé sob o fundamento. E fundamento não é outro senão Jesus Cristo. E ele fala: se vocês fizerem tudo em prol de Jesus Cristo e a obra de vocês permanecer de pé, vocês receberão um galardão. Mas, se a obra de vocês se queimar, você vai sofrer dano, você vai sofrer prejuízo. Então tudo aquilo que você poderia fazer para receber um galardão com o encontro de Cristo, você não receberá. Então, Paulo está falando: olha, vocês estão muito preocupados com receber as coisas agora, em serem atestados como verdadeiros cristãos perante os pares, perante os homens. Não é essa a preocupação de vocês. Vocês não têm que fazer alguma coisa com a mão direita esperando que a mão esquerda veja. Não, o que faz a mão direita, a esquerda não veja. Não se preocupe em exalar as suas qualidades. Aquele que conhece todas as coisas, ele sabe aquilo que vocês estão fazendo. Agora, se vocês ficarem perdendo tempo em ganhar louvor dos homens, em procurar ascendência social entre os homens, em procurar ser alguma coisa nesse mundo, vocês já estão recebendo o galardão de vocês. Essa não é a preocupação de vocês. A preocupação de vocês é outra. E com isso Paulo está querendo estar esboçando aquilo que ele vai lembrar mais à frente na segunda carta. Ele vai falar: olha, é importante que cada um de vós compareça no tribunal de Cristo e cada um seja julgado pelo bem ou pelo mal que fez por intermédio da carne. Aqui Paulo dá um vislumbre daquilo que ele vai trabalhar na segunda carta. Porque parece para Paulo que somente esse comentário é suficiente para trazer eles de volta à realidade. Quando nós chegamos para ler a segunda carta, nós identificamos que esse comentário não foi suficiente, que eles não entenderam, que Paulo teve que chegar e colocar com letras claras, de modo que eles viessem a entender aquilo que eles estavam fazendo. Aqui Paulo simplesmente dá essa entrada, dando alusão ao tribunal de Cristo, e ele passa batido para chegar e falar a mensagem. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz,
as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não é da parte dos homens, é da parte de Deus. Então, não busquem ser reconhecidos por autoridade humana. Paulo já aperta um pouquinho mais a igreja, mas ele continua. Porque Paulo, na realidade, ele sabe repreender a igreja de uma forma que deixa as pessoas um tanto quanto desconcertadas. E a partir daqui, Paulo começa a fazer uma repreensão um pouco mais sarcástica. E você vai notar que Paulo era bem sarcástico nos textos. Mas aqui a gente fica na próxima gravação.